Olá, vamos estudar a palavra do Senhor, que é o que nós vamos fazer hoje. Graças a Deus, a gente tem estudado, da outra vez que eu preguei aqui, eu falei sobre a ceia, lembra da última ceia de Jesus? Estava ali em João 13. Hoje nós vamos estudar João 14. Eu vou ler João 14, do verso 1 até o 6, depois eu vou recapitular um pouquinho do que nós falamos da última vez, porque estamos aqui seguindo ainda a sequência lá do pessoal, dos discípulos ali sentados com Jesus à mesa, E da última vez foi exatamente onde nós concluímos, em João 14, 1. Onde o Senhor Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Até aqui. Vamos lá então. Como eu disse, nós estávamos estudando, na última ceia, estavam ali os discípulos. Lembra? Dentre os discípulos, nós vimos que estava Pedro, que negaria Jesus. Claro, dentre os discípulos estava Judas, o traidor. Judas sai ainda na narrativa de João, no capítulo 13. Então, quando chega no capítulo 14, está Jesus e os 11 discípulos. Já Judas não está. Mas dos 11 discípulos que está, tem Pedro, que nega, como eu falei, e tem os 10 que os abandonam. Depois, todo mundo vai embora. Mas mesmo assim, ele diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E aí o Senhor Jesus continua: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, o que Jesus está falando é que ele foi preparar um lugar, porque ele queria que os discípulos, e claro, nós também, porque estamos ali, ele quer que nós estejamos com ele. É por isso que nós estamos aqui, nós queremos estar com Jesus. E talvez você possa perguntar mais claro: todo mundo quer estar com Jesus. Você já ouviu a frase: todo mundo é filho de Deus? Você deve ter ouvido essa frase. Quando fala, todo mundo é filho de Deus. Só que um grande problema é que, apesar de todos se autoproclamarem filhos de Deus, nem todos querem estar com Deus. Esse é um problema. O pastor Neil já falou: quando eu vou chegar perto de Deus, eu tenho que tirar o pecado. Daí a gente não quer. Aí o ser humano não quer. Então, qual é o problema? Por que não querem? Porque, na verdade, Jesus, num certo momento do seu ministério, ele fala: olha, você, para ser meu discípulo, tem que renunciar a si mesmo. E isso vai ser: você tem que comer a minha carne e beber o meu sangue, porque eu sou Deus. Você vai ter que ser um comigo mesmo. E aí acontece um problema lá, quando ele fala isso. Eu vou hoje ficar um pouco mais no Evangelho de João, aliás, acho que eu vou ficar só no Evangelho de João, e eu queria que você voltasse antes dos 12 apóstolos ali ficarem sós, antes, quando tinha muitos discípulos, João capítulo 6. Em João capítulo 6, é um capítulo muito grande, mas eu vou ler, olha, você vê que João, esse capítulo é muito grande. Então, esse episódio que acontece em Cafarnaum, no verso 60, João, capítulo 6, verso 60. Quando Jesus fala: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna,
eu ressuscitarei no último dia. Ele vai falando isso, e a partir do verso 60, a Bíblia diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que o havia de entregar. Ele dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz o seguinte: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Quando estava lá Jesus fazendo um milagre, mas quando se aproxima a prova, olha, vocês têm que crer, e a fé exige uma vida prática, a fé exige que eu creia que o Senhor Jesus é realmente o Salvador. É aí que quando eu vou sepultar um irmão em Cristo, seja meu pai, seja minha mãe, seja meus irmãos, seja qualquer pessoa, um amigo, eu tenho que ter fé para realmente falar: está com Deus. Aí começa a apertar, sabe por quê? Enquanto você está no seu dia a dia, você acaba não pensando em muitas coisas espirituais, mas quando você precisa de pensar e raciocinar, talvez você vá para trás, e é isso que você tem que fortalecer a sua fé. Sempre pregamos de um Deus de amor. E o que nós pensamos? Nós temos um conceito muito equivocado de amor. Já ouviu também alguma frase: olha, se Deus é tão bom, se Deus é amor, como a Bíblia relata, por que tem guerras, por que tem catástrofes, por que deixou meu parente morrer? Porque, irmãos, amor não significa deixar você sem sofrer. O sofrimento faz parte do amor. Recentemente eu estava falando na nossa classe de casais, lá, você vai dar vacina ou qualquer uma injeção, um remédio mais duro para o seu filho, ele chora e ele olha para você com aquele olhar de que: poxa, você gosta de mim, está deixando isso acontecer, mas é que é para o seu bem. Então, esse Deus de amor, o que ele faz? Ele deixou você escolher, como o pastor nem falou, a gente quis escolher o mal, mas ele deixou. Nós podemos pensar: bom, a Bíblia diz aqui em João 6,66, que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então eu vou completar o que não está na Bíblia. Eu vou completar no meu pensamento, que está errado. Ora, eu parei de ler a Bíblia aqui, então o Deus de amor vai sair correndo atrás daqueles discípulos e vão dizer para eles assim: voltem, vocês não entenderam direito, não é isso que eu queria dizer. Isso é a minha versão errada da Bíblia, porque você vai no verso 67, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz assim: então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirar-vos? É isso que ele fala. Não é, pastor Nilton? Quer ir embora? Olha aí, pode sair, não estou te mandando embora, só estou dizendo que você é livre para ir embora. Ele não vai correndo atrás daqueles, ao contrário, ele olha para os 12 e fala: se vocês quiserem ir, podem ir. E o que é que segura aqueles homens lá? Claro que eles tinham visto um milagre, mas os outros também tinham visto milagre. Não era a religião. Por quê? Porque aqueles homens eram judeus, eles tinham uma religião. Ou eles eram parte dos fariseus, ou eram parte dos saduceus, ou dos essênios, eles eram parte de alguma daquelas religiões lá, eles eram judeus, seguiam. E Jesus não estava numa nova religião, ele era só um judeu, não um fariseu, um judeu, ele cumpria os mandamentos dos judeus, é isso que ele fazia. Então não era isso que se segura.
muitas religiões, eles seguram os seus adeptos através de promessas. Através de promessas. Olha, faça isso e o seu dinheiro renderá. É isso que fazem. Ou então, faça aquilo e o seu time ganhará o campeonato. Não é? Olha, essa semana como é que foi lá? O homem não foi jogar sal grosso lá no árbitro, lá? Vocês viram lá? Poxa vida, né? Fala, rapaz. Ó, eu vou brincar, hein, pessoal? Vou brincar, hein? Ó, você que está com o time perdendo, comprou um salzinho, né? Falou, vou, pastor, da próxima vez. O homem jogou sal e deu certo. Irmão, segura assim. A gente está brincando, mas há um jogador, né? Jogador de futebol que agora tem uma religião. Já morreu, não é do nosso país, mas tem uma religião lá. E por que tem uma religião? Porque é assim, promessas e promessas. E os livros de autoajuda? X maneiras de ficar rico, Y maneiras de obter sucesso, como conquistar, não sei o quê. É isso que a gente pensa sempre. Só que o Senhor Jesus não diz isso. Ele não promete nada. Ele diz, se vocês querem ir embora, podem ir já. Então não estou te prometendo milagre, não estou te prometendo pão, cura, não estou te prometendo nada. Estou dizendo que vai embora. Então, os discípulos que ficam, eles são representados por Pedro. E Pedro, ele dá aqui a razão. Não é pelo milagre. Não é pelos sinais. Ele diz o seguinte, quando Jesus fala para ele, quer ir embora? Olha a resposta de Pedro. Verso 68 do capítulo 6. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Bom, para onde nós vamos? Você veio aqui, neste templo, num dia que está frio, garoando. Você que está aí na sua casa, você tem o universo aí, nesse celular, ou nesse computador, eu não sei onde é que você está assistindo, mas você tem o universo. Você pode ver milhares ou milhões, eu acho que bilhões talvez, de sites e informações. Você pode fazer com um botão agora, você me silencia e você vai para qualquer lugar desse mundo. Se você quiser ver um museu agora, você clica aí, museu, e você sai daqui. É que você pode fazer, mas você não vai. Você está aqui. Por quê? Vamos pensar, olha, quando a gente vai numa festa, geralmente nós vamos por consideração à pessoa e também porque queremos nos divertir. É assim. Quando você vai num restaurante, geralmente você quer comer bem, é por isso que você vai no restaurante. Quer comer algo diferente, ou quer comer algo gostoso, é por isso. Então, se você veio até o templo, é porque você quer ouvir alguma coisa a mais do que alguém aqui falando. Não é? Eu tenho certeza que você não veio aqui pela minha longa cabeleira, tenho certeza. Nem pelos meus olhos verdes, mas nem se eu torcesse para o Palmeiras, não ia ficar verde? Não fica. Não é por isso que você veio aqui. Sabe o que você veio aqui? Porque você quer ouvir ou já ouviu falar de Cristo. Talvez você ouviu falar quando era criança, talvez você ouviu falar há muito tempo atrás, talvez você tenha visto a morte de perto, porque a morte é notícia ainda hoje, em todos os dias. Todos os sites, quanto morreu, plantão Covid, plantão, toda vez você vai ter isso. Então talvez você venha buscar algo mais, você venha buscar algo que Cristo pode dar, e Cristo pode dar a vida eterna. João, eu vou no Evangelho de João, capítulo 17. João 17, verso 3. A vida eterna é esta. Jesus falando ao Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Pedro sabia disso. E você também hoje, estou te falando isso.
As palavras de vida eterna que Cristo te dá é a solução para todos os problemas aqui e do outro lado do mundo, por mais que você lute ao contrário disso. Então, Pedro sabia já disso. Os apóstolos sabiam, por isso que eles ficaram. E eu queria te perguntar, e é uma pergunta retórica, você sabe por que você está aqui? Você pode ter andado e tropeçado numa igreja. Você pode vir aqui porque é perto da sua casa. Você pode vir aqui porque você tem algo para agradecer. Você pode vir aqui porque está com medo. Mas olha, nenhuma razão dessa é válida. A razão válida que nós estamos aqui é porque Cristo tem a palavra de vida eterna. E sabe como é que essa palavra não é difícil? Volta para João 14. João capítulo 14, onde eu estava. Depois que Jesus fala que vai preparar lugar, ele fala algo interessante. Verso 4 de João 14. Mas vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Muito bom. Que legal. Sabe qual é um dos maiores problemas do ser humano? Qualquer idade. É não saber para onde está indo. Ele não sabe. Cadê os nossos psicólogos que estão aqui? Esse que é um problema. A ansiedade é isso, não sabe. A incerteza do futuro. Para onde eu vou? Onde eu vou estar daqui a 5 anos? Isso que nos gera ansiedade. Vou estar vivo? Minha esposa, meu marido vão estar comigo? Meus filhos vão estar com saúde? Como é que será o futuro dos meus filhos? Eu olho para as crianças e fico pensando, qual será o futuro deles? É isso que nos dá. Para onde eu estou indo? Para onde esse mundo está indo? A gente só fica escutando. O mundo está cada vez pior, o mundo está cada vez pior. Ué, então para onde caminha a humanidade, como já alguém escreveu? Para onde você está indo? Eu que não queria saber da humanidade, queria saber de você. Para onde você está indo? Porque Jesus falou para os discípulos assim, vocês sabem o caminho e vocês conhecem o caminho. Vocês sabem para onde eu vou e qual o caminho. E aí nós temos um representante aqui, que eu quero falar um pouco mais dele. Então, verso 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E aí, eu quero parar um pouquinho em Tomé. Olha como é interessante esse discípulo. Você já notou que você que acompanha as mensagens, aqui ou você que lê a Bíblia, né? Geralmente, quem é o discípulo porta-voz? Quem é? Vocês sabem, é Pedro. Pedro é aquele... E aqui Pedro, ele fala uma coisa legal, né? Desculpa a minha gíria. Nós só tem palavra de vida eterna, muito bonito. Filosófico, profundo, abstrato, vida eterna. E aí ele encontra uma pessoa, Tomé. E Tomé não é o representante dos filosóficos, eu vou falar assim. Não é o representante dos abstratos. Eu tive pensando em Tomé, irmãos, e eu achei 2 características para ele. Para mim, Tomé é um homem realista e sincero. Sabe, eu comecei a pesquisar um pouquinho da vida dele, e olha que curioso. Todos os 4 evangelhos falam de Tomé na lista dos apóstolos. Mateus, Marcos e Lucas não falam nada de Tomé, nada. O único a falar de Tomé é João, é o único. Eu até pensei, acho que eles eram os companheiros, porque não é possível, ninguém fala. Toda passagem que envolve Tomé não tem nos evangelhos, só tem em João. E Tomé, aí alguns evangelhos falam, não só João, né? E diz assim que Tomé é chamado Dídimo. Dídimo significa gêmeo. Tá? Na verdade, Tomé também significa gêmeo. Só que é hebraico e Dídimo é grego. Então, não se sabe se ele tinha um irmão ou uma irmã. Provavelmente ele tinha um irmão, uma irmã gêmea.
Ou se o nome dele era só gêmeo, só, não sabia por quê, sei lá, sósia, não sabemos. Tá, mas não, a Bíblia não dá informações para isso. Mas enfim, o que importa é que ele é sincero e realista. Você vai notar aqui o seguinte, João, como eu disse, ele relata 4 atitudes de Tomé. E eu quero falar com você agora, que é o mais realista. Sabe, o mais, não vou dizer pé no chão, porque a pessoa que é abstrata também tem o pé no chão. Mas aquela pessoa que, materialista não é um adjetivo bom para ele, eu diria realista mesmo. Vamos ver, conclua comigo a vida, ou pelo menos parte da vida de Tomé, que o Evangelho de João, que é só ele, relata. Volta comigo em João, capítulo 7. João 7. Ainda não é Tomé, hein? João 7. Verso 1. Depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Então, aí Jesus estava ali para o lado da Galileia, né, Cafarnaum, tal, negócio de Judeia, aqueles lugar mais perto de ele, falou, não, é melhor a gente ficar por aqui. Só que aí acontece algo, você vai passando o Evangelho de João, e no capítulo 11 de João, o que acontece? Há a notícia de que Lázaro está doente. Lázaro está doente em Betânia, lá na Judéia, lá em cima. Ele está doente lá. E aí vem a notícia para Jesus, olha, Lázaro está doente, tá bom? Tá. Ah, tá certo. Ele está muito mal. Tá certo. Então, Jesus diz assim, eu vou pular um pouco para não ficar muito cansativo, mas olha a frase bombástica que está no capítulo 11, verso 7. Então, depois disso, Jesus, disse aos seus discípulos, vamos para onde? Outra vez para a Judeia. Sabe onde é? Onde as pedrinhas estavam prontinhas para ser apedrejado. E aí, o nosso querido Tomé, realista, no verso 16, diz assim, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Realista. Olha que interessante a intervenção dele. Se você acompanhar a Bíblia na história, ele está certo. Espera aí. Sabe, aquela história, sabe, do negócio, a gente começou no começo, ninguém acreditava na Covid e tal. Daqui a pouquinho, ele chega e fala assim, pastor Neil, pastor Viana, morreu alguém de Covid, vim aqui fazer o velório. E aí, vamos nós. É claro, o Neil, os filhos são menores, não sei, mas os meus, alguns deles falaram, pai, você vai lá mesmo? Eu falei, filho, eu vou continuar a minha vida. Mas eu vou confessar, alguns deles falaram, pai, tem certeza, não é melhor você ficar em casa? Eu falei, não, eu vou lá. Eu falei, eu sou pastor, se eu fosse médico eu não estava no hospital? Então eu vou lá do mesmo jeito. Mas era um negócio difícil de ir, porque a realidade qual que era? O vírus estava matando. Era realista, não tinha jeito, irmãos. Vamos lá, e há o risco claro de morrer. Só que nós vemos aqui em Tomé a sinceridade. Ele não está perguntando, talvez você já tenha lido, que eu mesmo, a gente lendo isso, às vezes a gente põe um ponto de interrogação de não existe. A gente pode ser tentado a ler assim, o final do verso 16. Vamos nós também para morrermos com ele? Mas não é isso que está escrito. Aqui é um ponto final. Vamos nós morrer com ele. Ele fala, eu vou enfrentar a realidade. O fato de ser realista, de jeito algum, é covarde, é medroso. Não. É real. Sabe? É real. O realista, ele enfrenta os seus medos ou não. É assim que ele faz. Sabe quando você vai naquele brinquedo doido lá que o cara te joga para cima? E você olha para aquilo e fala, entrei, pode me jogar. E é realista,
corajoso, já não é muito o meu caso, né? Eu vou lá e olho aquilo e falo, realmente eu vou morrer e eu não vou. Fala, pastor, o brinquedo não morre, mas o meu coração vai parar, então eu não vou. Mas é o realista. E eu quero dar os parabéns para você que veio aqui ou você que está na internet. Você é realista. Você é realista. Porque você está olhando a parte real da vida, sabia? Está tendo muito jogo de futebol, que é o esporte que mais popular do nosso país, né? Futebol. Mas não, para mim, a única coisa realista no futebol é o dinheiro que entra no bolso do pessoal. Porque nós vamos lá, pagamos e não ganhamos um tostão com isso. Na realidade, não ganhamos nada com isso. Com todo respeito para você. Mas pensa alguém realista. Sabe aquela pessoa que fala, não estou ganhando nada com isso? Esse é o realista, sabe? Por isso que eu já fui no estádio, já fui bem realista. Eu tenho assim, olha, você que é palmeirense, eu não sei agora, que eu nunca, acho que eu fui uma vez no Allianz Parque, mas no antigo, se eu falar assim, ó, se você me pagar aquela calabresa que vende lá, aquele negócio é muito bom, falei, aquele negócio, pode me chamar que eu vou, eu grito até gol. Me levaram uma vez no Pacaembu, eu falei, eu vou assistir, até no Corinthians, falei, pessoal, vai pagar aquele sanduíche de pernil? Sanduíche de pernil lá, falei, aquele negócio é bom, falei, para mim eu sou realista, pastor, eu grito gol, mas eu quero comer aquele negócio bom na porta. Pessoal, o jogo de futebol é um negócio muito bom, principalmente quando você está na porta comendo. Então, realista. Você é realista? Sexta-feira, nós estávamos fazendo um velório. A realidade da morte estava bem no nosso nariz. Eu conheço pessoas que não gostam de ir em cemitério. Não adianta. Uma pessoa muito famosa em nossa igreja era a irmã Otávia. Não gostava de falar de morte. Não gostava de ir em cemitério. Você que é membro dessa igreja aqui, ela foi membro muitos anos, você nunca viu a irmã Otávia no cemitério. Ela não ia. Não adiantou. A realidade da morte existe, então você está no lugar certo. Tomé era realista e sincero. Outra intervenção que você vai ter aqui com ele é na famosa, aí sim é o que a gente conhece, que é a dúvida de Tomé, quando ele não vê com os próprios olhos Jesus ressuscitado. Até ainda hoje tem uma brincadeira, né? Foi um comercial de sabão em pó no passado, que disse, faça o teste São Tomé, tem até esse nome, que era se a roupa ficava mais limpa ou não ficava, porque o teste São Tomé, relacionado ao discípulo Tomé, era ver para crer. E vamos lá em João capítulo 20, eu falei, só vai achar em João, porque Tomé só tem relatado suas atitudes em João. Vamos lá, Tomé, Jesus aparece para os discípulos e ele não estava junto. Naquela ocasião ele não estava junto. Capítulo 20, verso 24 de João. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, é o mesmo Tomé, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas Tomé, realista, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo na minha mão, do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Para aqui que eu vou na minha Bíblia herege. Minha Bíblia que não existe, eu que estou inventando. Aquele Deus de amor que mandou os discípulos irem embora, agora é a hora de falar assim, você fora. É o que eu estava esperando de Jesus. Ele não falou para os outros ir embora? Tomé, seu descrente, some daqui, pode ir embora. Ficou 3 anos comigo aqui, mas irmãos, lembra,
Deus olha o nosso coração. E Jesus sabia que Tomé era sincero. Os discípulos podem ter ficado chocados. O Senhor Jesus não. Olha o que ele faz. Parece até paradoxo, parece contraditório. O mesmo Jesus que falou para os discípulos, podem ir embora se vocês quiserem, agora ele vem e ele conversa com Tomé, dizendo assim, disse, pois, a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Por que o Senhor Jesus fez isso com Tomé? Se alguns capítulos antes da história, aqui narrado em João, ele tinha mandado Tomé embora. Porque ele leu o coração de Tomé. Ele sabia da sinceridade de Tomé. A Bíblia não nos fala nada de Tomé. A história, irmãos, a gente tem muita lenda na história, né? Você sabe que tem até uma relíquia de um pedaço de osso de 1000 anos lá, que eles acham que é o braço de Tomé que tocou em Jesus, porque é uma coisa que ficou marcante, mas isso não tem nada na Bíblia, e não deve ser isso não. Mas pense só, Tomé era sincero, Jesus sabia da sinceridade dele. Tanto que olha a resposta de Tomé. Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados. Não, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mas, sabe, irmãos, eu repito, Tomé, sincero. O Senhor Deus sabia que ele era sincero. O Senhor Deus sabia que ele precisava de ver alguma coisa. O Senhor conhece o coração. Olha, quando ele chega para o jovem rico, um jovem chega para ele rico, você que não sabe a história, e fala, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala, cumpre os mandamentos. Ele fala, já o cumpro. Então Jesus fala, então tá bom. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e me siga. Aí o homem vai embora. Porque Jesus sabe onde toca a ferida. E para as pessoas sinceras, Jesus sabe que eles vão ser aprovados. O sincero, o realista é aprovado. Mesmo que aos olhos dos outros, a gente parece que é um pouco atrapalhado, que é meio errado. Mas Jesus, o próprio Deus sabe. Sabe de uma coisa? Eu não sei qual foi a razão que fez você entrar nesse templo hoje. Eu não sei. Mas tenha certeza, Deus sabe. E se você entrou aqui, se você está aí assistindo com sinceridade, Deus sabe da sua sinceridade. Talvez ninguém relate. Tomé, eu repito, ninguém conta a história dele, só João. Sabe o que eu fiquei pensando? Se João não fosse um livro inspirado, Tomé era um discípulo que passava na Bíblia sem ninguém saber de nada dele. Mas às vezes que João, por isso que, assim, do ponto de vista humano, eu acho que João era meio que companheiro de Tomé, ele conhecia Tomé, porque ele relata a personalidade dele. E ele vê o Senhor Jesus, pode vir, Tomé, põe a mão em mim. Irmãos, ninguém tinha feito isso. Na verdade, Tomé foi um privilegiado, porque ele pôs a mão, ou pelo menos ofereceu-se para pôr a mão, Jesus ofereceu, porque ele era realista. Talvez você que esteja me ouvindo, precisa de pôr a mão. Põe a mão. Pode fazer a prova, não prova de milagre. Tenta ficar longe. Faz o teste que o pastor Neil falou, fica longe. Não consegue. Sabe por que não consegue? Porque se você é uma pessoa realista e sabe que existe a vida eterna, se você é uma pessoa sincera, sabe que Jesus te dá a vida eterna, você não vai embora. E se você ficar longe, você volta. Né? Olha, vou falar o testemunho que já é um testemunho público aqui, né, irmão David? É público. Fica longe, a pessoa fala uma coisa que para mim, depois vocês perguntam para o David, o testemunho dele, fala, não é possível. Não foi uma frase, foi uma vírgula. Aí ele voltou. Aquele homem não falou nada para você, ele falou uma vírgula, só que você voltou. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, ele sabe a vírgula que toca o coração. É só isso que ele sabe. E tocou, acabou. Não importa que estava 10 anos longe.
Foi uma vírgula, estou voltando. Para mim, se eu ouvisse aquilo, não ia doer nada. Mas para você, eu estou falando porque ele já falou publicamente, tá bom? Depois você pergunta para ele. Mas eu digo assim, para você, Deus vai falar de um jeito que só você vai ser tocado. Se você é Tomé, só você, que talvez leve uma bronca. Tomé, seja crente, Tomé. Mas como eu disse, característica de Tomé, lembra? Realista e o que mais? Lembra? Já esqueceu? Sincero. Realista e sincero. E onde é que você vai ver Tomé aparecer de novo? Olha que legal. Aqui, ele leva uma bronca de Jesus. Vai lá no final de João 21. João 21, verso 2. Eu vou até ler no verso 1, 21. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros 2 dos seus discípulos. Ué, não estavam os 12 aqui não. Não estavam os 11, vai? Mas Tomé estava, por quê? Não perco mais o culto, não. Peraí, da outra vez eu perdi, não viu o homem? A primeira ele perdeu, a segunda não perde, não. Não. A segunda não. Peraí, errar uma vez isso é humano, 2 é burrice. Daí ele ficou colado, ele falou, agora eu não saio daqui mais. E eu acho interessante João colocar isso. Quando Jesus aparece no mar de Tiberíades, aí, Tomé, presente, eu estou o primeirão da fila aqui, eu estou aqui. Talvez seja assim na sua vida, talvez um dia você tenha se afastado de Deus. E na hora da chamada você não estava presente. Mas daí você andou longe. E você viu que só perdeu. Só perdeu. Só. Leva a bronca de Deus todo dia. Leva a bronca, né? Eu queria que Deus falasse no meu ouvido. De vez em quando parece que ele fala realisticamente no nosso ouvido. Sabe aquela, já aconteceu com você? Não precisa dar testemunho aqui, mas só pensa. Já aconteceu aquela coisa que você fala, tenho certeza que foi Deus? Não é complexo de culpa, não. Você fala, é Deus, porque não é, tem que ter dado certo, é Deus, estou vendo que é Deus. É Deus pedindo para você tocar na ferida. Seja mais crente, só que daí, vamos lá, você que é mais realista, vai. Seja igual Tomé. Aprenda, porque Tomé aprendeu. Da última vez, olha, ele aparece de novo. Só que isso já é a última vez que ele aparece. Eu vou voltar para o meu texto, né? Eu vou terminar a mensagem ainda. Vamos voltar lá para João 14. Nós já vimos as vezes que ele aparece e, dentre estas vezes, que é lá na ressurreição de Lázaro, quando ele fala, vamos morrer com ele, é lá, quando ele tem a dúvida lá, eu quero que Jesus ressuscitou mesmo, e agora, no mar lá, quando Jesus aparece, ele está lá, mas vamos voltar para a quarta vez, que não é a última, né? Mas é lá em João 14, onde ele se manifesta, e João relata, João 14, verso 5, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho. Só quero te falar que você vai analisar comigo a pergunta dele. Ele não estava dizendo que não ia seguir Jesus. Porque ele já tinha provado isso, que mesmo que fosse para a morte, ele ia. Ele só não sabia onde era. Talvez eu vou, olha, não está na Bíblia, não está na história, eu estou só pensando. Eu imagino Tomé, um homem assim, mais bruto, sabe, mais bronco mesmo, sabe? Eu acho que era aquela pessoa, sabe aquela de que tem arroz e feijão, eu estou comendo, sabe? Me parece isso pelo jeito dele, que João descreve, sabe? João não, você pode ver que João era mais o filósofo, né? Ele fala, aquele que estava, aquele que Jesus amava. Pode ver a linguagem poética de João. Tomé não. Dizem que tem um evangelho de Tomé apócrifo aí, né?
Mas deve ser assim, ó. Jesus pegou a farinha e o pão e mandou comer. Deve ser desse jeito. Porque eu acho assim, Tomé brutão, assim, só que sincero. E debaixo de uma casca sincera tem um coração poético. Sabe, debaixo de uma pessoa dura, às vezes tem algo bem mole lá dentro. Atrás de alguém realista, que não consegue ver nada abstrato, amor é arroz e feijão, talvez ele saiba o que é amor. É que o realista, quando ele não consegue definir em termos práticos, não adianta você falar para ele. Olha, o pastor Neil é professor de matemática, estudou física. Eu acho que os físicos são os que buscam a realidade de algo poético. Porque os físicos descobriram música. É Pitágoras que vai aquele negócio de música lá, porque você vê, eles descobrem muitas coisas, né? Até Plutão parece que foi zoado por isso, o cara não via. Só que aí eles põem aqueles aparelhos, telescópios, sei lá o que eles põem, para falar assim, eu quero provar isso. Eles querem trazer para a realidade. Alguns físicos, eu sei, eles sabiam que existiam, mas eles não conseguiam provar. Então eles fazem as teorias matemáticas lá para provar algo que é abstrato. Pensa bem, muitos teoremas, pastor, eu não sou bom de matemática, mas eu sei que muitos teoremas que você ensina, a pessoa falou, não, eu tenho que escrever isso, só que como escrever? Como eu vou escrever? Pega, olha, eu tenho um cantor cristão aqui, um hinário com música. Irmãos, como foi difícil alguém falar, como é que eu escrevo dó? Não é escrever D-O. Como é que eu ponho esse tom aqui? Alguém tem que escrever. Como escrever? Não sei. É isso que Tomé fez. Tomé, ele sabia, ele queria seguir a Jesus. Só que para ele não adiantava dizer, olha, eu estou indo para o Pai. Como é que vai ser? Eu vou brincar, que não está na Bíblia. Eu, Tomé. Então, peraí. Vai vir uma carruagem de fogo igual Elias. Porque, não, o negócio de ir para o céu tem que ser uma carruagem de fogo. Eu acho que de noite eu ficaria assim, cadê a carruagem? Jesus falou que vai vir, então cadê a carruagem? Eu quero ver, porque eu sou realista. Eu, Tomé, sou realista. E aqui ele faz a pergunta certa, sincera. Onde está o caminho? Eu não sei. Então, Jesus dá a resposta. E ele responde para Tomé, embora ele represente os 12. Mas esse versículo famosíssimo aqui é a resposta de Jesus para Tomé. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe quem eu comparo? Tomé? Nicodemos. Lembra quando Jesus fala para ele assim, tem que nascer de novo? O que ele falou? Vou entrar no ventre da mãe de novo? Jesus fala, se eu falei de coisa material, você não entende? Espiritual, você não vai entender mesmo. Esse era Tomé, só que Deus fala com você. Se você for um Tomé, você é realista. E o que você sabe sendo realista? Você sabe que a vida é dura. Você sabe que a vida é injusta. Sabe que você tem que trabalhar todos os dias para vencer. E você sabe que um dia vai morrer. Não tem jeito. Por menos realista que você seja, você sabe que é isso. Você sabe que a pessoa que você mais ama pode morrer. É assim. Mas talvez você, assim como Tomé, tem sinceras dúvidas. Tanta gente fala que é certo. Tanta gente mostra milagres. Qual é o caminho certo? Será que os muçulmanos não estão certos? Sei lá, será que os hindus não estão certos? Será que realmente Deus não vai salvar todo mundo? Como é que eu vou saber se é certo? Pergunta sincera. E eu vou te dar, eu não tenho resposta. Eu só tenho uma resposta para você. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por mais realista que você seja, essa é a única resposta que você tem. Não adianta procurar outra.
E é nisso que você tem que acreditar. Como está a sua vida espiritual? Você está longe de Deus? Você precisa tomar alguma decisão? Sabe, as decisões são realistas. De vez em quando a gente faz, hoje eu vou fazer, a gente faz um apelo, a gente convida as pessoas para tomarem decisões realistas. É muito legal dizer assim, olha, quem quer aceitar Cristo? Eu, mas sabe o que? Eu vou te dizer já, realista. Aceitar Cristo significa que você vai mudar a sua vida. Aceitar Cristo significa que você vai abandonar a maldade, abandonar a mentira. Aceitar Cristo significa que você vai renunciar ao seu ego e você vai ter que ser um servo. Você vai ter que orar pelos que aborrecem você. Você, aceitando Cristo, não, eu não vou para a placa de igreja, mas você vai ter que se batizar, e vou dizer por quê. Porque Jesus mandou. Você vai ter que se filiar a uma igreja, sabe por quê? Porque a igreja foi criada por Cristo. Pode ser que não seja esta, não importa qual igreja, mas você vai ter que fazer isso. Mas se você aceitar Cristo, quando você morrer, você vai chegar onde Jesus está. Lá em João, capítulo 14, verso 1. Não turba o coração. Estou preparando o lugar. E onde eu estiver, você estará também. É isso que estava fervendo, todo esse discurso está fervendo na cabeça de Tomé. Só que aqui, ele sabe. Ele fica. Quando você vai até o final, Tomé, lembra, ele depois dessa passagem aqui, ele falta lá, lembra? Mas ele vai depois de 8 dias. Naquele dia ele não foi, mas ele não tinha abandonado a fé. Ele estava lá ainda. Talvez você esteja faltando alguns anos. E hoje pode ser o dia que você tem que voltar. Talvez você nunca aceitou Cristo. Você nunca entendeu. Por que Jesus? Porque Ele disse que Ele é o caminho. E hoje você tem que declarar isso. Porque o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, diz que nosso coração crê para a justiça e a boca que confessa para a salvação. Sabe por quê? Porque Deus nos fez realistas. Ah, eu crio no meu coração, mas eu não quero falar. Não, transforma o seu coração em realidade e confesse a Cristo. Eu não vou falar mais nada. Eu acho que Tomé já falou tudo. Só vou repetir o diálogo. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Quanto mais saber o caminho. Não sei nada disso. Jesus diz: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E assim como eu disse que ia preparar lugar junto ao Pai, e é onde eu estarei, por isso que ele diz, ninguém vem ao Pai onde eu estarei, onde eu estou agora, senão através de mim, senão através de Cristo. Hoje é o dia de você tomar uma atitude realista. Aceite Cristo. Confesse Cristo. E você terá a realidade da vida eterna na vida terrena. Vamos orar agora. E eu queria que você pensasse na sua vida, eu vou pensar na minha também. Minhas dúvidas são sinceras? Então pergunte para você mesmo, é verdade mesmo? Ou é uma desculpa? Talvez você já saiba que Jesus é o caminho. Mas você dá um monte de desculpa, só que você sabe que você está errado. Precisa de ser como Tomé, fica junto, aceita Cristo. Diga como ele falou, frase também dele, Senhor meu e Deus meu. Não adianta ser sincero e realista sem Cristo. Tem que ser sincero e realista, andando no caminho certo, revelado por Cristo. E Ele é o caminho. Senhor, nós estamos orando em nome do Senhor Jesus, o nosso caminho. Estamos pedindo ao Pai que o Senhor nos abençoe e que, Senhor Deus, nós possamos andar sempre no Teu caminho. Pai, a realidade da vida nos faz levantar cedo, nos faz trabalhar,
nos faz suar para ganhar o nosso pão, mas também a realidade, ó Pai, da Tua palavra, nos faz crer que um dia estaremos contigo. Nos faz crer que, numa grande realidade, o Senhor preparou já o lugar para nós e está nos aguardando. E quando nós partirmos daqui, estaremos contigo para sempre, porque o Senhor preparou o lugar e o Senhor disse que nos queria ao seu lado. Então nós estamos indo para aí. Talvez alguém aqui, Pai, que esteja nos ouvindo, ou nas redes sociais, ou mesmo, Senhor Deus, aqui no templo, ainda não professou a sua fé, ainda não declarou Jesus como o único caminho da salvação, que hoje possa fazer isso, Senhor. Te peço, Pai, não por merecimento nosso, ou de ninguém deste mundo, mas única e exclusivamente por Jesus Cristo, o caminho. Amém.